Passou-se um tempo, Jesus foi levado ao deserto, e ali onde foi levado pelo Espírito, ele foi tentado pelo diabo 40 dias, e jejuou durante aquele tempo, porque a palavra ela nos relata que Jesus ele foi sendo tentado pelo diabo. Daí então, Jesus, voltando do deserto, dirige-se ao Jordão, cheio do Espírito Santo de Deus, já ali tomado por toda, nas nossas palavras de hoje, por tudo aquilo que veio de Deus, por toda me fugiu a memória agora. Glória a Deus, aleluia. Senhor, seja louvado, meu Pai, esta noite. Glória a Deus, aleluia. Dizendo sua audácia que ele tinha de falar da palavra. Glória a Deus. Ele era uma pessoa que entendia do que ele estava falando. Então ele traz pelo Espírito Santo de Deus. Ele veio voltando para a sua cidade. Voltou a Galileia, ali onde ele Glória a nasceu. Deus. E entrando nessa sinagoga em Nazaré, ele já tomado pelo Espírito, ele começou ali a pregar. E quando passaram para ele o livro, ele resolveu abrir no livro do profeta Isaías, da qual falava dele mesmo. Então ali, lá atrás, no tempo do profeta Isaías, em Isaías 60, ele vai anunciar a vida do Senhor. A vida do Senhor Jesus, que ele veio para livrar do cativeiro, eu e você. E naquele tempo ali, o profeta Isaías já falando dele mesmo, Jesus resolveu abrir na sinagoga, já ali tomado por sábias palavras, tomado por uma doutrina do céu, tomado não foi pela teologia, não foi pela menção do homem, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. Então aí ele se adentra dentro daquela sinagoga e começa a falar. E ele começa a olhar para os que viram ele nascer, para os que viram ele crescer, e começa a pregar. Muitas vezes nós não somos reconhecidos, nós não somos, às vezes, o Senhor não, Ele mesmo, às vezes, não permite que não nos reconheça na onde nós nascemos. Amém, glória a Deus. Então o Senhor ali começa a explicar e dizer que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é aquele da qual o profeta Isaías estava falando. Glória a Deus. Mas os dele não deram ouvido. Os deles muitas vezes acusaram assim como faz comigo e como faz com você. Olharam para Jesus com todo o seu resplendor, com toda a sua sabedoria, e falavam: este aí não é o tal filho de José. Apontavam a Jesus Cristo, muitas vezes porque Jesus não pregava o milagre, não pregava a glória, não pregava a fortuna, o dinheiro, ele pregava o arrependimento. Ele veio para tirar os cativos da prisão e dar vida com abundância. Então muitas vezes, às vezes você prega a verdade, às vezes você prega a salvação, o Senhor está colocando você no caminho para pregar a libertação para aqueles que precisam, e muitos vão te apontar. Porque se nós entrarmos na palavra, nem o próprio Cristo, ele saiu de uma ponte do dedo humano. Imagine nós que somos vários pecadores. O pior de todos, eu falo para Deus quando eu me apresento diante dele: eu sou o pior dos pecadores. Eu não tenho direito, por direito, eu não tenho direito nem de te adorar. Então, pecador que eu sou. Mas Jesus não. Jesus ele não tinha pecado. E quando ele entrou naquela sinagoga, o povo primeiro se maravilharam com as palavras do Senhor. Mas quando ele começou a falar a verdade, hoje essa profecia aqui começou a se cumprir. Essa profecia hoje começa
porque sou eu. Então muitos duvidaram. Sim, meu Deus. Aleluia. Então muitos já começaram a apontar. Glória a Deus. Porque é usado por Satanás. Às vezes tu está batalhando pela tua bênção. Às vezes tu está jejuando. Às vezes tu está buscando. Às vezes tu está fazendo. Às vezes tu está falando, Senhor, eu não estou vendo. Deus está lá te vendo. Mas o inimigo da tua vida, o inimigo da tua alma, ele vai te apontar. O inimigo da tua alma, ele não vai deixar o Senhor te abençoar sem te apontar. Então, meu irmão, minha irmã, não tenta achar que as coisas que você está pedindo para Deus vai ser de um dia para a noite. Às vezes você fez a campanha, às vezes você falou, Senhor, eu perseverei, Senhor, eu busquei, mas vai chegar a hora. Porque o próprio Deus, Jesus, ele esperou o tempo dele. Então é tudo no tempo do Senhor. Não adianta nós queremos passar por cima da vontade de Deus, porque é tudo no tempo dele. Muitas vezes o Senhor no primeiro dia da campanha ele vai conceder. Muitas vezes você vai fazer a campanha, ele vai conceder daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses, porque é no tempo dele. Ele quer saber primeiro se você é perseverante. Porque Jesus, sabendo que ele era Deus, sabendo da onde ele veio, descendo da glória, sabendo se fazendo carne, ele não acusou ninguém. Ele perseverou. Amém. Glória a Deus. Ele Aleluia. esperou o tempo. Mas foi apontado, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então muitas vezes dentro da tua casa você não está servindo de muita coisa. Muitas vezes o dedão às vezes está batendo lá no seu nariz. Porque te conhece. Porque sabe muitas vezes que o pecado não é um pecado extraordinário, mas é um pecado que a gente tem no nosso dia a dia. Amém. E nós somos acusados por ele. Jesus não tinha pecado e foi acusado, irmão. Então o inimigo da tua alma ele não vai ficar quietinho, não. Não fica imaginando que você vai estar orando aqui, você vai estar buscando, jejuando, clamando, e ele vai estar lá, sentadinho, caladinho, no inferno dele quietinho, não. Glória a Deus. Quando Aleluia. ele se apresentou para Jesus, para tentar Jesus no deserto, ele disse assim, ei, se tu se prostrares diante de mim, toda essa glória que tu está vendo aí, ó, eu vou te dar, porque ela foi dada a mim. Então ele é dono da glória do mundo. A palavra do Senhor diz que toda a glória foi dada a ele. Ele disse para Jesus, não é eu que estou dizendo não. Então a glória deste mundo aqui, ela não pertence a nós não. Ela pertence a ele. Glória a Deus. Então Aleluia, eu acho que Jesus. quando você estiver buscando, quando você estiver atrás de uma bênção, quando você estiver atrás de uma libertação, principalmente de uma salvação, porque a palavra do Senhor ela diz que não tem dinheiro que pague uma alma. Ela foi paga com sangue. Glória a Deus. Aleluia. Deus inocente na cruz do Calvário. Eu fico imaginando, meus irmãos, ele sabendo de tudo que ele ia passar, e ele não abriu a boca, ele não desistiu, ele foi apontado, ele foi cuspido, ele foi traspassado, Glória a ao invés de Deus. água bebeu vinagre, ele foi acusado injustamente, assim como eu e você é, e ele não desistiu de mim, de você não, então não desista do teu propósito. Glória a Deus. Aleluia. Se mantenha firme. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se mantenha na presença do Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, os afrontos é grande. Quando você vai chorar com Deus, você fala, Senhor, já não quero mais. Senhor, já não aguento mais. Porque a luta está para me derrubar, Senhor. Mas, meus irmãos, uma coisa que eu digo para você. Não há luta que vença aquele que põe Jesus na frente. Glória a Deus. Aleluia. Não tem luta que vença Senhor, aquele seja que louvado, coloca Jesus. o Senhor. Glória a Deus. Porque quando o Senhor é prioridade na vida da gente, meus irmãos,
O restante tudo é suprido. Glória a Deus. Aleluia. Porque isso aí é Ele mesmo que diz. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas. Amém, Jesus. É verdade, Senhor Deus. Então, meus irmãos, que nós venhamos cada dia mais buscar primeiro a nossa salvação, que é o de mais importante. Glória a Deus. Pedimos ao Senhor todos os dias para não retirar de nós a graça dele. Porque nós já não somos nada. Sem o Senhor nós somos nada do nada. Sem o Senhor nós não somos nada. Então, meus irmãos, não venhamos olhar para os apontes do mundo. Eles vão nos apontar. Glória a Deus. Aleluia, porque Jesus. realmente nós temos falha, nós somos pecadores. Nós não somos de ferro, não somos de aço, não somos Jesus e não somos santarrões. Nós somos pecadores e sabendo que nós somos o pior dos pecadores porque nós confessamos a eles o nosso pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, aguente os apontes. Não desista do propósito. Não desista daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não desista do teu ministério. Não deixe Satanás derrubar porque fulano disse, porque Beltrano disse, porque ciclano acha ou Beltrano acha. Não importa, quem tem que achar é Deus. Ele é o dono, é Ele que faz, é Ele que fala, é Ele que diz. Eu vejo a minha esposa falar, às vezes eu fico imaginando, o Senhor usou uma jumenta para falar com Balaão. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele usa quem quer, não adianta, porque a vontade é dele. A vontade não é minha, não é sua. A vontade não é de quem acha que é o bom, a vontade é do Senhor. Então, meus irmãos, não desistam daquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês. Eu não sei porque o Senhor me trouxe essa palavra hoje. Eu falei, Senhor, eu não tenho que ministrar na igreja. Porque eu começo a ministrar uma palavra, e eu acabo na mesma palavra que a cruz. Glória a Deus. Não é por mim, não é porque eu quero, não é porque o Senhor me leva. Aleluia. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para eu poder ministrar na tua casa daquilo que o Senhor tem a falar, porque eu não tenho uma palavra para levar para a tua igreja. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor me colocou essa palavra no coração. Glória a Deus. Aleluia, Uma palavra de Jesus. que até eu, filho, fui apontado. Até eu fui apontado, mas eu não desisti. Glória a Deus. Porque eu não estava guiado pelo homem, eu estava guiado pelo Espírito de Deus. Eu vim para obedecer, então seja obediente a Deus e guarde aquilo que Ele colocou no teu coração. Amém, Jesus. Seja obediente. Glória a Deus. Porque a vitória é certa. Não há derrota para quem anda em Cristo. Você pode ter ali uma batalha que você não perdeu, você só deixou de vencer naquele momento. Mas lá na frente o Senhor vai lhe dar vitória, porque Ele só está. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se tu há de perseverar até o fim, para ganhar a coroa da vitória, o galardão eterno. Porque, irmãos, eu costumo conversar com as minhas meninas e com a minha esposa ali em casa, e eu disse para elas que todo o bem material que o Senhor nos coloca nas nossas mãos é bem-vindo, é bom, a gente desfruta. Mas o bem mais precioso que nós podemos ter é saber que o dia que o Senhor voltar, o meu nome no Senhor vai estar escrito no livro da vida. Não tem dinheiro, o dinheiro lá não vai entrar. O carro, a casa, a mansão, o palácio, não vai entrar. Só vai entrar o louvor e o amor. É o louvor e o amor, e é para adorar, e é para dizer que Ele é santo. Santo, santo e santo. Não vai entrar outra coisa. É só adoração e amor. Adoração e amor. Então adore e ame. Esse é o principal de tudo. Venhamos estar na fé do Senhor, batalhando pelas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Mas convicto de que nossa perseverança tem que ser para entrar no céu. Desde já eu agradeço ao pastor e a diaconisa pela minha oportunidade de mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor.
Que o Senhor ministre no Amém, coração dos Jesus. irmãos. Glória a Aquilo que Deus. os irmãos Aleluia, precisam. Jesus. Amém. Que o Senhor Amém, abençoe os pastores Jesus. da igreja, pastor Nilton, pastor Renes. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.